Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos, em nome de Jesus, saudar a todos nessa manhã de domingo. E uma manhã de domingo um pouco nublado, né? O tempo está caminhando, parece para esfriar um pouco. E saudar a todos, glorificando a Deus pela vida que o Senhor tem nos concedido, né? Deus tem nos dado vida. E tem nos dado proteção. Deus tem cuidado de nós. Então eu já agradecendo a Deus pelos irmãos que estão, já temos 2 irmãos que estão entrando na live. E eu gostaria de cumprimentá-los, de saudá-los e pedir que, se possível, os irmãos vão abrindo salas de vídeo, né? Porque isso vai ajudando na divulgação dos trabalhos. Isso eu já ia pedir algum tempo, para quando tiver as transmissões da igreja, os irmãos irem abrindo essas salas para ir divulgando, e também até uma forma de ir chamando os irmãos. Então, pastor Wellington chegou aí. Paz do Senhor, pastor. Parece que tá com saudade do senhor, hein? Acho que já fazia um bom tempo que eu não passava uns 15 dias sem viver. E opa, a tecnologia tá me dando um show aqui hoje. Mas a paz do Senhor, querido. E também agradecer a Deus pela vida do senhor e da sua família. Então eu vou pedindo para os irmãos também que, como eu disse, que estão chegando, que os irmãos vão abrindo as salas, vão convidando os irmãos. E hoje nós vamos dar sequência a uma ideia que nós começamos a semana passada, que era discutir alguns assuntos, né, da carta de Paulo aos Filipenses, assuntos esses que me vieram à mente depois de leituras, né, de livros que a gente vai lendo e da própria meditação na Palavra de Deus. A gente vai tirando algumas coisas que foram importantes, são importantes para a nossa vida, e a gente quer compartilhar com os irmãos. Bom dia, irmã Jane, Pai do Senhor, graça e paz. Pastor Jefferson também. E como o pastor Jefferson não tem rede social, ele fica pegando carona na rede social da irmã Jane. E eu estava falando que os irmãos vão abrindo as salas de vídeo para ir chamando os irmãos. Se puder publicar lá no link da igreja no WhatsApp, é bom também, porque já vai mostrando para os irmãos que nós estamos aqui iniciando o estudo bíblico. Então hoje nós vamos dar continuidade àquela ideia de discutir, de pensar um pouco sobre essa questão de que Paulo aborda na carta aos Filipenses. É um material inesgotável por si só, porque a palavra de Deus é assim. E eu também gostaria de louvar a Deus e parabenizar, né, louvar a Deus pela vida do Rafael, da irmã Janaína e da família Paracelos em geral. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que ontem fizeram um culto no lar deles, lá na Vila Mariana, na região da Vila Mariana aqui em Osasco. E é Vila Maria, né? Bom, Helena Maria, isso, acho que é Helena Maria. Os irmãos fizeram um culto ontem muito bonito, um culto maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Rafael, da Janaína, pela vida da família Paracelos. Né? Deus que abençoe. Irmão Rubens, Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor. Então, a irmã Carla também,
o Wellington, graça e paz. Então os irmãos vão abrindo as salas de vídeo, vão chamando os irmãos e então, como eu estava dizendo, agradecer a família Paracelos pelo lindo culto que foi apresentado ao Senhor no lar dos irmãos ontem, né? Deus abençoe. Eu estava vendo o vídeo hoje, né, pela manhã, assistindo aqui o culto que eles fizeram ontem, um culto muito bonito mesmo. Deus que abençoe os irmãos. E hoje, meus irmãos, nós teremos o nosso culto presencial. Começaremos em nome de Jesus, se o Senhor não voltar até lá, às 18h30. Teremos o nosso culto presencial. Domingo passado, graças a Deus, foi uma ótima cooperação. E nós queremos contar com a cooperação dos irmãos do culto, né? E para essa semana, nós vamos ver como é que vai ser a dinâmica, mas pretendemos voltar aos cultos presenciais também às quartas-feiras. Por enquanto, então, ficaria às quartas e sextas-feiras os cultos presenciais aqui na nossa igreja. Tá? Mas isso à noite a gente já define, mas eu tenho como certo já de voltar ao culto da quarta-feira também presencial. E uma coisa bonita é que as igrejas todas voltaram, né? Estou vendo aqui do lado da minha casa, em frente de casa, nós temos, graças a Deus, umas 3 ou 4 congregações aqui de igrejas. Todas elas voltaram já e os cultos muito bem cooperados. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, você tem Bíblia? Se você tiver, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, que hoje nós vamos falar sobre essa coisa de que nós temos que observar atentamente o que Paulo diz aqui, que é colocar o Evangelho em primeiro lugar na nossa vida, né? E sempre vale a pergunta, né? O que tem sido a prioridade nas nossas vidas, né? O que de fato tem sido a prioridade na nossa vida? E aqui Paulo vai nos mostrar, né, vai nos dar uma importante lição do que ele pensava, quais eram as suas aspirações mais profundas, aquilo que ele desejava com mais intensidade. A pastora Adriana, graça e paz. Aqui nesses versículos de Filipenses 1, versículo 12 a 18, Paulo vai nos mostrar quais eram as suas verdadeiras aspirações, o que ele aspirava, o que ele desejava com maior intensidade. E o texto nos diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, o que Paulo, na verdade, está dizendo aqui? Nós vimos a semana passada, rapidamente, para a gente lembrar, de que ele colocava, né, o Evangelho em primeiro lugar na vida. Mesmo estando preso, o que Paulo queria era colocar e colocava como prioridade o Evangelho na sua vida.
nós comentamos aqui semana passada sobre essa questão de que a maioria das pessoas não pretende chegar a um conhecimento tão profundo do Evangelho. Irmão Alexandre Paracelos, bom dia, paz do Senhor. Estava falando do senhor e da sua família aqui agora há pouco, agradecendo pela abertura do culto ontem, do lar do irmão, da família, na participação do culto ontem, que foi um culto muito bonito. Deus que abençoe o senhor e a sua família. Dê um beijo no coração do senhor e da sua família. Deus que lhe abençoe profundamente. Né? Um lindo culto apresentado daí da casa dos irmãos. A família inteira louvando a Deus ontem lá. Deus que abençoe a vida do irmão e da sua família. O senhor que é o chefe da família. Deus que abençoe o senhor. Muito obrigado mesmo pela abertura do seu lar, da sua casa, para nós apresentarmos um culto tão bonito lá, que foi esse culto de ontem. Um forte abraço ao irmão e à sua família. Então nós falamos semana passada que Paulo colocava a comunhão do Evangelho no centro da sua vida, dizendo que ele lá diz que ele agradecia a Deus todas as vezes que se lembrava dos irmãos. Então ele colocava a comunhão dos irmãos como prioridade. Ele estava sempre se lembrando dos irmãos, sempre se lembrando da igreja. Aquilo lhe trazia profunda gratidão se lembrar da comunhão que ele tinha com os irmãos. E a base da comunhão que nós vimos, porque ele agradecia a Deus pela vida dos filipenses, era porque Deus estava fazendo uma grande obra na vida dos irmãos, né? Havia um fluxo maravilhoso de comunhão entre aqueles irmãos e Deus estava agindo na vida deles, de que Paulo vai dizer que desde o primeiro dia até agora o Senhor trabalhava na vida daqueles irmãos, de que eles estavam sempre louvando a Deus, sempre na comunhão, e ele agradecia a Deus por isso. Depois Paulo vai dizer que ele colocava também as prioridades do Evangelho no centro das suas orações. Nós comentamos quais são os objetos de oração que nós temos tido de hoje em dia, né? E hoje nós vamos falar sobre essa questão de que ponha o Evangelho, o avanço do Evangelho, o progresso do Evangelho no centro das suas aspirações. Porque aqui o que nós vimos é impressionante o fluxo do argumento que Paulo está tendo aqui nesses versículos que nós lemos do 12 até o versículo 18. Aparentemente, alguns críticos aqui estavam achando que Paulo havia colocado numa situação muito ruim. Ele havia sido preso e nessa prisão Paulo ele apelou para César, né? E ele apelou para o imperador. Isso a gente vê lá em Atos 26, que Paulo na sua prisão apela. Então é fácil a gente imaginar aqui quais são os fluxos de pensamento que estão por trás dessas críticas aqui que Paulo está recebendo. O que os críticos estão dizendo, em outras palavras aqui, é o seguinte: bom, Paulo realmente está causando uma tremenda má reputação ao Evangelho. Por quê? Porque não haveria necessidade, né? E não haveria essa necessidade dele estar batendo de frente com tudo e com todos, apelou para o imperador e agora, olha lá o que está acontecendo com Paulo. Né? Veja bem, ele está dando um péssimo testemunho para o Evangelho, foi preso e nós aqui não. Então os críticos estão dizendo, ele não precisava fazer isso. Ô, Nisso, bom dia, paz. Né? Então os críticos estão dizendo que não precisava isso. Né? Ele poderia muito bem pregar o Evangelho como nós. Olha nós aqui, nós estamos aqui fora pregando o Evangelho, nós estamos bem, estamos livres, e Paulo se colocou nessa situação tão delicada. Então, eles estão criticando Paulo por essa situação. Mas Paulo responde, e ele responde assim: eu quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ou seja, a prisão dele, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. É isso que ele diz no versículo 12. E para ele é isso que está importando aqui.
Para ele pouco importa. Pouco importa a sua reputação pessoal, pouco importa para ele o conforto, o seu próprio conforto. Ele está numa prisão, lembremos que provavelmente estava preso em Roma, mas para Paulo pouco importava o seu próprio conforto, a sua própria comunidade. Para ele o que importava de fato era que o evangelho estava avançando, que o evangelho estava prosperando. E ele oferece duas razões para ele não se importar com isso. A primeira é que ele diz assim, que o fato dele ter sido preso em Roma resultou em que toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, tinha ouvido falar do evangelho. E ele prossegue no verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Por que toda a guarda pretoriana? E aqui recebe críticas de novo, né? Que a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, tinha mais ou menos 9.000 soldados. E alguns críticos aqui dizem que seria praticamente possível que tivesse feito um revezamento na guarda de Paulo, de um soldado ficar lá, algemado a ele, e 9.000 soldados terem participado. Mas na verdade é fácil de entender o que está sendo dito aqui. É que cada guarda daquele que ficava algemado a Paulo, né, ele estava preso, e um guarda ficava algemado a ele. Imagine quanto do evangelho que esses guardas não ouviam. E também da própria história da vida de Paulo, da sua forma de que ele, como ele se converteu, ou até mesmo a sua forma dele dizer para os guardas como foi a sua experiência de conversão, de que ele andando pelaquela velha estrada de Damasco, naquele dia inesquecível na sua vida, um certo judeu que vivia lá nas extremidades orientais do mar Mediterrâneo, ele apareceu em visão a Paulo e o fez cair do cavalo, literalmente, e a partir dali Paulo se converte, e de que este Jesus que lhe apareceu foi morto, foi crucificado pelos romanos, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Imagine esses soldados ouvindo essas histórias e o impacto que esse testemunho de Paulo não causou na vida desses soldados. Então, de maneiras de que o que Paulo está dizendo aqui é que o evangelho está progredindo. Suas cadeias, ao contrário do que os críticos estão lhe dizendo, de que aquilo foi uma estratégia errada, de que aquilo está sendo um mau testemunho para Paulo e para o evangelho, Paulo está dizendo de maneira nenhuma. O evangelho tem contribuído, as minhas cadeias têm antes contribuído para o progresso do evangelho. A guarda pretoriana tem ouvido falar de Jesus, desse judeu que nasceu no Mediterrâneo, que apareceu. Aqui está o homem do caminho de Damasco, dando seu testemunho de vida pessoal e dando testemunho de um Jesus que, segundo ele, que se os guardas realmente acreditaram em tudo aquilo que ouviram da boca de Paulo, de que esse Jesus que um dia morreu, um dia ressuscitou, e um dia ele voltará para ser juiz de todos, não apenas de Paulo, mas de todos. Imagine o impacto de que essas palavras de Paulo causaram. E ele insiste, e não há segunda razão para uma segunda razão que mostra que o seu encarceramento contribuiu para o avanço do Evangelho. A segunda razão é esta: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui está a segunda razão, porque ele diz que o Evangelho está sendo colocado em primeiro lugar e o Evangelho está progredindo. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes, um bafejar de perseguição, ele fortalece a espinha dorsal dos cristãos. Infelizmente, a vida moderna, com toda a sua comunidade, tem criado uma geração de crentes absolutamente, na maioria das vezes, de crentes fracos nas suas convicções,
né, de fracos nas suas atitudes. Às vezes um pouco de perseguição causa um grande impacto. Aliás, a gente está vendo o que está acontecendo com os irmãos da China. Né? Na China, a cristã essa semana foi divulgado, não é muito divulgado isso, não sei porquê, mas a perseguição a cristãos na China está num nível muito alto. Pastores sendo presos, cristãos que se negam a não confessar Jesus Cristo estão perdendo seus direitos sociais, propriedades, estão sendo encarcerados. Não é? Então a perseguição, às vezes, ela fortalece um pouco dessa espinha dorsal do cristão. E nós vemos isso ao longo da história. Não é? Ao longo da história a gente tem visto que a perseguição, às vezes, ela causa esse impacto positivo. Mas também não foi só coisa positiva que Paulo viu nas suas prisões. Teve algumas coisas também que ele diz que não foram tão boas assim. E do verso 15 ao 18, Paulo vai dizer assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, os fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Quem seriam esses pregadores curiosos que pregam a Cristo por inveja e por discórdia? Pelos motivos mais esdrúxulos. Quem seriam esses? É importante conhecer aqui que esses pregadores não são hereges. Ou seja, eles não estão pregando um outro Cristo, não estão pregando um outro evangelho que não seja o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Quanto aos que pregam algum outro evangelho, né, que sejam amaldiçoados. E que certamente, se Paulo estivesse tratando aqui de hereges, ele teria prontamente dito que se tratava de hereges, como ele disse, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, que ele denuncia que esses pregadores de outro evangelho sejam malditos, sejam amaldiçoados. Essas questões aqui são questões muito sérias e que Paulo certamente não brincaria, com um pluralismo tão grande assim. Os que pregam outro Jesus não aparecem aqui nessas páginas. Então, Paulo não está propenso a recomendar de logo todo pregador do Evangelho. E nós temos que perguntar constantemente: o Jesus que estão apresentando, que Jesus é esse? É uma pergunta que nós temos que fazer. Que Jesus é esse que estão apresentando para os cristãos hoje? É o cristão dos mormons? É o Jesus dos mormons, melhor dizendo? É o Jesus dos testemunhos de Jeová? É o Jesus do evangelho da prosperidade? É o evangelho da saúde e da prosperidade? Que Jesus é esse? Que evangelho é esse que está sendo pregado? Constantemente nós temos que perguntar: esse Jesus é bíblico? Esse Jesus que estão pregando nas igrejas hoje é o Jesus bíblico? Nós conseguimos fazer uma compatibilidade entre aquilo que é falado de Jesus nos púlpitos das igrejas com aquilo que é falado, que é dito especificamente nas páginas da Bíblia, principalmente nos evangelhos? Olha, é triste a gente ter que dizer que eu muitas vezes me decepciono com Jesus que é apresentado em muitos púlpitos, porque quando nós vamos ver esse Jesus dos púlpitos de muitas igrejas, infelizmente, quando nós vamos ver as escrituras, não há compatibilidade absoluta nenhuma. Então essa pergunta é importante. Então, Paulo aqui, de certa forma, oferece até um elogio a esses pregadores. Um elogio meio torto, mas ele está elogiando esses pregadores e mostra, portanto, que eles não são hereges.
não são perigosos falsos mestres que estão pregando o evangelho por essas razões. Ele aqui está falando de outra estirpe de pregador, de outra laia de gente, né, que Paulo fala aqui. Eles propõem o verdadeiro evangelho, mas às vezes os fazem pelos motivos mais estranhos. Estão falando o verdadeiro evangelho, mas muitas vezes também estão fazendo pelos motivos mais esquisitos. Nesses casos, as pessoas que Paulo está dizendo aqui, o que ele tem em mente é o que está por trás do versículo de número 12 que a gente viu lá. Esse progresso do evangelho, esses pregadores que acham que Paulo prejudicou, é isso que ele tem em mente. Ele está falando desses pregadores que acham que Paulo prejudicou o avanço do evangelho, a causa do evangelho, e provavelmente eles engrandecem o próprio ministério deles, rebaixando o ministério de Paulo. E Paulo aqui, ele propõe uma reflexão e não perde tempo de ficar aqui, não perde a oportunidade de ficar aqui se defendendo, ficar se justificando, não é? A respeito do que esses falsos, do que esses pregadores que pregam por motivos estranhos ao evangelho estão pregando. Ele diz aqui que os falsos mestres, esses pregadores, melhor dizendo, que não são falsos mestres, eles dizem assim: o meu ministério está sendo abençoado e o de Paulo está sendo um ministério extremamente prejudicial porque está sendo preso. E agora, como é que ele trata disso aqui, né? O que ele diz aqui? Ele diz assim: todavia, que me importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Que coisa! Paulo não está preocupado com sua saúde pessoal, com seu conforto pessoal. Está preocupado com o progresso do Evangelho. Então é por isso que eu coloquei essa reflexão hoje para nós, da gente ver o que é que está no centro das nossas aspirações hoje, né? O que move as nossas intenções? O que está por trás das nossas motivações? Da gente pensar, e ele diz o seguinte para nós: coloque o avanço do Evangelho em primeiro lugar na sua vida. O que importa que estão falando mal de mim? O que importa que a minha reputação está sendo denegrida, estão me caluniando? O que importa, diz Paulo, para mim pouco importa isso, melhor dizendo. O que importa é que o Evangelho está avançando, que o Evangelho está sendo pregado. Isso aqui é um pensamento profundo demais para nós, né? Para mim, quando li isso, às vezes a gente se envergonha, porque as nossas prioridades muitas vezes não são essas prioridades tão elevadas assim. Paulo diz: não me importa meu testemunho pessoal, minha fama, meu nome, o que importa para mim é que o Evangelho está sendo pregado e que o Evangelho está avançando, está tendo progresso. Então, meus irmãos, isso aqui é uma chamada para nós. Por quê? Porque o que está no centro das nossas aspirações? O que está no centro das nossas prioridades? Ganhar dinheiro? Acumular riqueza? O que está no centro das nossas aspirações? Casar? Viajar? Ver os seus netos crescerem? Encontrar um novo emprego? Se aposentar cedo? Todas essas coisas são aceitáveis e não estou dizendo que elas são ruins e que não devem estar nas nossas aspirações.
Eu só estou dizendo que, segundo as palavras de Paulo, isso não deveria estar como prioridades na nossa vida. Que o Evangelho e o progresso do Evangelho deveria estar no centro das nossas aspirações. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje é que muitas vezes não é assim. Por exemplo, meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, de que o Evangelho pouco avança. É impressionante como há um grande alarido, mas pouco avanço do Evangelho. E por que isso acontece? Por causa disso que Paulo coloca aqui, de que nós estamos priorizando coisas absolutamente secundárias. Ao invés de nós nos preocuparmos com aquilo que diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o Reino dos Céus e todas as outras coisas serão acrescentadas, nós estamos colocando as outras coisas como prioridades na nossa vida. E o progresso do Evangelho ficando em segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar. E nós vemos isso, infelizmente, em muitas comunidades. Por exemplo, no culto de quarta-feira, no culto de dia de semana. Quantos crentes aparecem no culto de dia de semana? Isso é claro, tem as devidas proporções. Não estamos generalizando, pelo contrário, compreendemos absolutamente. Mas quantos poderiam estar e não estão? Ou quantos, às vezes, infelizmente, até para não irem para o culto, têm outras atividades e acabam substituindo as atividades do culto por outras. Então, não é aquilo que é necessário. Que é necessário, amém, mas às vezes não é. Então, o que Paulo está dizendo, para mim pouco importa. Eu quero ver o progresso do Evangelho. Então, essas prioridades precisam ser revistas aqui. Porque se nós não tomarmos cuidado, essas coisas secundárias, elas roubam o que é prioridade na nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sendo roubados, as prioridades vão sendo roubadas da nossa vida, vão sufocando aquele desejo de servir a Deus, desejo de ver a igreja crescer, se fortalecer, e nós vamos nos acostumando. Vamos virando crentes domingueiros. Isso quando é domingueiro. Isso quando é domingueiro. Não é? Isso quando é domingueiro. Nós vamos nos acostumando. E as prioridades da nossa vida vão se tornando outras, que não é o avanço e o progresso do Evangelho. E eu quero, nessa manhã, trazer esta reflexão, para que a gente pense que boa parte do evangelicalismo ocidental hoje, existe uma tendência muito grande de sufocar ou de enfocar aquilo que é periférico e colocar em detrimento daquilo que é central na vida do cristão. Então, que a gente, nessa manhã, precisamos nos perguntar. Deixa eu lhe fazer essa pergunta que fiz para mim mesmo. O que atualmente está lhe empolgando? O que lhe causa empolgação? Não é? O que traz essa empolgação no seu coração? O que lhe empolga? O que consome a maior parte do seu tempo? O que está consumindo a maior parte do seu tempo? Reflita, para ver se o Evangelho aparece como prioridade na sua vida. A maior parte do seu tempo você faz o quê? Eu escrevi umas perguntas aqui. Deixa eu fazê-las. O que precisamos perguntar é o seguinte: o que é que nos empolga na fé cristã? Segundo, o que consome o seu tempo? O que deixa você ligado? Né? Qual é o assunto que lhe causa aquele entusiasmo? Né? Essas são perguntas que vão ajudar a gente a responder e a gente entender se realmente nós estamos colocando o progresso do Evangelho como prioridade na nossa vida. A resposta a essas perguntas que eu fiz aqui, eu fiz primeiro para mim e estou fazendo também, compartilhando com os meus irmãos, se elas forem respondidas de forma honesta e sincera,
vão nos ajudar a nós respondermos também uma outra pergunta. Quais são, de fato, as prioridades da nossa vida? O Evangelho, o progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho está sendo colocado como prioridade na minha vida e na sua? Então, dirá Paulo para nós aqui hoje: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que acontecia a Paulo contribuíam para o progresso do Evangelho. E eu quero terminar hoje aqui, essa segunda reflexão. Domingo que vem eu pretendo terminar o capítulo 1, que foi o nosso desafio aqui. E semana que vem nós vamos comentar do versículo 18 ainda até o versículo 26, capítulo 1, que semana que vem será: ponha os convertidos, ponha os cristãos no centro dos seus princípios, no centro dos seus princípios de autonegação. Então, semana que vem a gente volta. Mas paremos para pensar quais são de fato as nossas prioridades e o que realmente nos move, o que realmente nos comove. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Eu quero saudar também o Lucas, que entrou aqui. O Luquinha vai estar com a gente hoje de novo lá no culto. A irmã Anne, que é a mamãe da irmã Carla. Eu quero saudar a irmã Nice também. Eu acho que o Rafael entrou aqui, né? O Rafael estava agradecendo aqui o Rafa, a família, pelo culto de ontem. Hoje, meus irmãos, nós estamos esperando você lá, né? E eu estou dando uma olhada aqui, irmão Alexandre, né? Muito obrigado, pastor Wellington, pastor Adriana, muito obrigado aos irmãos que compartilharam esse trabalho aqui, esse culto, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, tá certo? Um beijo no seu coração, um bom domingo para você, até a noite. À noite, em nome de Jesus, nós vamos estar lá para a gente cultuar a Deus juntos. E também mandar um abraço aqui, saudações, Levi, a Amanda, e louvar a Deus pela vida do Luquinha, pela vida da família Campione. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, tá bom? Beijão para você. Amo você, pode ter certeza disso, que o que eu falo para o seu bem. Quero ver você feliz, próspero, abençoado e glorificando a Deus na sua vida, tá bom? Conte sempre comigo. Se precisar de alguma coisa, tá? Presença confirmada lá. Obrigadão, tá bom? Beijão. Bom dia para você, meu irmão. Paz do Senhor a todos os irmãos. Tá?